Boa noite. As alterações climáticas têm sido uma preocupação comum da humanidade e uma das ameaças mais relevantes ao meio ambiente global. Quais têm sido as suas causas e quais têm sido os setores mais afetados? Para debater esses e outros pontos, no programa temos a bióloga Ana Gonçalves, doutorada em Ecologia, Biodiversidade e Gestão de Ecossistema pela Universidade Portuguesa. Aproveito para cumprimentar. Olá, boa noite. Muito obrigada. Bem-vinda ao programa. Sim. Também está conosco a bióloga marinha Ana Veiga, ela que é mestre em Conservação e Biodiversidade Marinha. Aproveito também para cumprimentar e agradecer a sua presença aqui no programa. Boa noite, caros telespectadores, e muito obrigada pela oportunidade. Começo por perguntar quais têm sido as fragilidades de Cabo Verde em termos das alterações climáticas. Começo já por si. Boa noite mais uma vez. Cabo Verde por si só já é um arquipélago bastante vulnerável devido aos seus ecossistemas bastante frágeis e também estamos numa zona que tem sido fustigada com as secas e a falta de recursos hídricos é a nossa realidade. Portanto, a tendência é que essa situação piore devido ao aquecimento global e também a eventos bastante extremos. Nós também, por sermos ilhas, e também estamos sujeitos também às consequências do aumento do nível médio das águas do mar. E uma grande fragilidade também de Cabo Verde é que estamos dependentes de recursos que são produzidos noutras paragens que nós importamos. Portanto, se também as alterações climáticas têm efeitos em outras paragens, consequentemente também vamos sofrer essas consequências. Faço a mesma pergunta para si. As fragilidades de Cabo Verde no que toca às alterações climáticas, por favor. Boa noite, muito obrigada pela oportunidade e aqui cumprimentar todas aqui e aos telespectadores em casa. Como disse a Ana Veiga, Cabo Verde é um país insular, nós 90% é mar e então, claro, somos ilhas. 80% da nossa população vive nas zonas costeiras e toda a nossa economia gerada é nas zonas costeiras. Por exemplo, temos indústrias, temos agricultura que é feita nas zonas costeiras, os nossos grandes hotéis são nas zonas costeiras e as nossas casas que nós fazemos são nas zonas costeiras e então com as alterações climáticas, ela já referiu e bem, com o aumento do nível da água do mar ou com grandes enxurradas, todos nós somos afetados por sermos pequeninos e nós não temos como, nem, vou dizer, nós somos tão frágeis. Ela também já referiu dos nossos ecossistemas que são, e habitats, a nossa biodiversidade está tudo nas zonas costeiras e então por isso é que somos bastante frágeis nisso. Vou dar o exemplo, se aumentar o nível da água do mar, uma pessoa que trabalha na agricultura vai ter intrusão salina nas terras de agricultura e deixa de ser praticada a agricultura nessas terras e então já vem uma outra consequência, que é a segurança alimentar. A partir do momento em que deixamos de produzir, nós temos falta ou escassez de alimentos. E então é tudo, para mim, uma bola de neve. Por isso é que somos um país muito frágil ao que toca às alterações climáticas. Vamos aprofundar mais à frente sobre as consequências e já aproveito para perguntar quais têm sido as causas das alterações climáticas? Ana Veiga aqui já mencionou algumas das causas, mas vai desde a erosão costeira, a subida do nível da água do mar, a seca, temos outros, por exemplo, eu já falei da segurança alimentar, já falei tem pragas, por exemplo, quando alguns fatores que têm causado as alterações climáticas, além
O que mais? Cria, Exato. sim, os fatores que causam as alterações climáticas. Por exemplo, neste momento tem-se falado, nós estamos a viver um período crítico que é, não sei, as pessoas já devem ter visto nas notícias, que é a utilização de combustíveis fósseis e que na Europa está-se uma escassez de combustíveis fósseis. Nós já usamos isso a tal ponto que tem tanta poluição que são ações mais humanas que têm feito essas causas que têm aumentado os efeitos das alterações climáticas no mundo. Nós, Cabo Verde, somos tão pequeninos, as nossas emissões são tão minúsculas, mas grandes países que têm grandes indústrias, como China, Estados Unidos da América, a Europa, que têm, causado isso tudo. Inclusive, hoje em dia há pessoas que contribuem com algumas atitudes, não é? Que possam provocar essas alterações. Faço a mesma pergunta para si, Ana Veiga, sobre essa questão. Sim, as alterações climáticas sempre fizeram parte da Terra. Sempre houve, no passado também houve outras alterações climáticas. No entanto, esta que estamos a vivenciar, têm sido causadas pelas ações do homem. Ou seja, com indústrias, como disse bem a Ana, com a utilização dos combustíveis fósseis. Portanto, todas essas consequências da poluição têm aumentado a quantidade de dióxido de carbono na nossa atmosfera. E isso tem, reforçado o efeito de estufa. Portanto, há uma maior concentração de gases na nossa atmosfera, o que faz com que esses gases retenham mais o calor e, consequentemente, há um aumento da temperatura na nossa atmosfera. Então, é esse aumento de temperatura que, basicamente, é o resultado das ações antrópicas, é que tem tido consequências na nossa vida, não é só em Cabo Verde, em todos os países. Como disse também a Ana, grande parte dessas emissões são os países desenvolvidos, ou seja, aqueles que são industrializados, são responsáveis por essas emissões. No entanto, as consequências são para todos, sobretudo os países insulares, os países que há algumas ilhas, por exemplo, que nem sequer têm 1 metro de altitude a nível da água do mar. Esse aí é que tem um grande risco de desaparecer devido a essas alterações climáticas. Isto porquê? Porque se há um aumento da temperatura, também há o derretimento do gelo. E com isso também há um aumento do nível médio das águas do mar, há também a acidificação dos oceanos. Portanto, estamos também a pôr em causa a biodiversidade e também a nossa própria sobrevivência. Basicamente, são essas ações do homem que têm levado a um aceleramento do nível da degradação, tanto da biodiversidade e também o que é que nós estamos a experienciar com esses eventos extremos. Portanto, é necessário um investimento na mudanças de atitudes e também para práticas mais sustentáveis e com menos poluição, para que possamos tentar reduzir ou mitigar esses efeitos, porque já estamos a vivenciar as mudanças climáticas. Uma questão, a pesca ilegal e a corte desenfreada de árvores também podem entrar na lista das causas das alterações climáticas ou nem por isso? O corte desenfreado de árvores, sim, e é uma das, digamos, além da combustão dos combustíveis fósseis, a deflorestação também é um grande fator que tem impulsionado as mudanças climáticas. Isto porquê? Porque as florestas armazenam o dióxido de carbono. Então, quando há desflorestação, corte de árvores, há essa libertação de dióxido de carbono para a atmosfera, o que faz aumentar a concentração desses gases na atmosfera. Portanto, é necessário tentar preservar essas áreas, tentar conservar essas áreas naturais, porque
o dióxido de carbono também é armazenado nessas áreas. A mesma coisa que acontece também com, digamos, com os solos congelados, nos polos também armazenam dióxido de carbono. Quando há aumento de temperatura e há um descongelamento, também há a libertação desses gases para a atmosfera. E tudo isso também é, como a Ana disse, uma bola de neve. São vários fatores e que, pronto, levam ao aquecimento global e com várias consequências para a humanidade. Também tem esta posição, defende que a ação do homem, corte de árvores e pesca ilegal estão nessa lista de causas? Estou de acordo com o que a Ana disse, mas se pensarmos também no oceano como uma grande reserva também de oxigênio, desculpe, porque os fitoplânctons também estão a produzir oxigênio, e se degradarmos esse ambiente com uma overfishing ou pesca ilegal ou sobrepesca, é isso que eu quero dizer, se degradarmos esse ambiente, vamos degradar toda uma cadeia e isso também vai ter consequências nas alterações climáticas e tudo que estamos a viver. Apontaram aqui aumento da temperatura como uma das formas com qual se expressa ou se manifesta as alterações climáticas. Há uma outra forma em que as alterações climáticas se manifestam? Ana Veiga, por favor, comece por si. Sim, o aumento das temperaturas desencadeia vários outros fatores. Por exemplo, há um aumento da temperatura, há também a acidificação dos oceanos, a libertação do dióxido de carbono que é armazenado nos oceanos vai para a atmosfera, a perda da biodiversidade, por exemplo, vários corais estão a desaparecer devido à acidificação da água do mar. E quando há perda de biodiversidade, estamos a destruir uma cadeia, porque tudo está interligado e então isso também vai gerar mais consequências. E também com o aquecimento global, também estamos a experienciar eventos, digamos, catastróficos. Há sítios em que a seca predomina e repentinamente tem eventos extremos de muita chuva e isso causa erosão, desmoronamento de terra, e há outras áreas em que as inundações são cada vez mais frequentes. Portanto, com o aquecimento global, há áreas que poderão não ser suscetíveis para, digamos, para nós vivermos, porque podemos experienciar temperaturas extremas, solos agrícolas que não vão ser possíveis continuar a ter essa função, e cidades e até países que poderão desaparecer também com o aumento do nível médio da água do mar. Portanto, as consequências são vastas, daí que há um esforço a nível global para tentar mitigar ou reduzir o aumento da temperatura até 1,5 graus. Porque se, por exemplo, mesmo com todas essas medidas, vamos continuar a ter as consequências, mas a ideia é tentar mitigar e também adaptar às alterações climáticas, porque se nada for feito e houver um aumento da temperatura até o final do século, por exemplo, de 2 graus ou 3 ou 4 graus, os efeitos são ainda mais nefastos. Por isso é que há esse esforço a nível global para que todos os países tentem mitigar os efeitos, reduzir as suas emissões. Mesmo que Cabo Verde, por exemplo, comparativamente a países industrializados, tenha uma emissão muito reduzida comparativamente a outros países, Cabo Verde também assumiu o compromisso de tentar reduzir as suas emissões, se não me falha a memória, em 18%. Portanto, e também há outros passos que o país tem estado a dar, que é também um investimento nas energias renováveis, para tentar diminuir essa dependência dos combustíveis fósseis.
Também, qual é a sua consideração em relação às formas, de que maneira que as alterações climáticas vêm se expressando? Pronto, como disse a Ana Veiga e bem, os efeitos são vastos. E eu posso, se calhar, dar exemplos de coisas que acontecem aqui, que estão a acontecer por causa das alterações climáticas. Nós, até se não me falha a memória, são 5 anos até agora, sem uma época das chuvas. E o solo ficou árido e as pessoas, como não estão a trabalhar a terra na agricultura, fazem um êxodo rural para a cidade e acaba por pessoas construírem, quando chegam na cidade não há casas suficientes para as pessoas morarem e acabam por construir nas ribeiras, que não é um lugar apropriado. E então, quando vêm as chuvas e vêm as cheias, acabamos por ter consequências enormes. Nós também temos vivido, e sempre que são brumas secas aqui em Cabo Verde e cada vez mais recorrentes. Tem outra coisa que nós ainda não saímos, que são cada vez mais pandemias e doenças tropicais que antes não existiam. Por exemplo, eu sei, por acaso não estava aqui em Cabo Verde, mas de doenças como paludismo ou Zika, que antes só haviam nos países mais tropicais e como agora já está, pronto, a temperatura já está boa para essas espécies se reproduzirem em países mais temperados, então vão para países como agora Cabo Verde ou mais a norte. E então são exemplos de coisas que antes não aconteciam e que passaram a acontecer mais frequentemente. Por exemplo, agora nem saímos da Covid-19, porque são doenças que vêm como consequência das alterações climáticas. Tá bom. Infelizmente a tendência é cada vez mais de termos mais pandemias, mais doenças, porque além de haver um desequilíbrio no ecossistema devido também às ações antrópicas, espécies que deixam de ter predadores, o aumento da temperatura também facilita a migração dessas espécies para outras áreas, portanto, infelizmente há uma tendência para o aumento do número de pandemias, para o aumento do número de doenças infecciosas, etc. Portanto, é necessário que a humanidade esteja consciente para tentar mitigar esses efeitos. Há pouco tinhas avançado algumas medidas para minimizar os impactos das alterações climáticas e já passo a palavra para Ana Gonçalves para apontar outras medidas ou que possam ajudar a minimizar os impactos das alterações climáticas. Sim, o Governo de Cabo Verde assumiu, e já foi no ano passado, em abril de 2021, submeteu à UNFCCC o que nós chamamos o documento que a Ana traz, que é as contribuições nacionalmente determinadas, e que tem um conjunto de medidas, se não me engano são 5 de mitigação e 9 de adaptação, que devem ser cumpridas como metas até 2030. Nós, as ONGs, nós trabalhamos com as diretrizes dos programas do Governo, e pronto, os nossos projetos têm ido mais de encontro ao que estão nessas medidas. A Ana já mencionou aqui as energias renováveis, mas ela se calhar, como está com o orçamento... Se a Ana quiser acrescentar mais alguma coisa em relação às medidas para minimizar os impactos. Como disse bem a Ana Gonçalves, o Governo, através deste documento, que é a atualização da primeira contribuição determinada a nível nacional, identificou 5 medidas de mitigação relativamente às mudanças climáticas.
Uma delas é reduzir a intensidade energética e promover a eficiência energética. A segunda medida é aumentar as metas de energias renováveis. A terceira é reduzir a intensidade do carbono da mobilidade. E também a quarta, mudança para o turismo responsável e economia circular. E, finalmente, a quinta medida é fomentar a função do sumidouro natural dos ecossistemas. Portanto, essas contribuições de mitigação identificadas pelo Governo e, basicamente, o Governo, a sociedade civil e também as organizações internacionais que apoiam o desenvolvimento de Cabo Verde estabelecem projetos ou atividades para que se possam tentar dar um contributo para essas contribuições. Já se deu, por exemplo, a nível governamental, hoje temos, digamos, uma maior penetração das energias renováveis, mas é preciso ainda ter mais. Portanto, é uma meta identificada, mas que é preciso também fazer investimentos para que se possa alcançar, digamos, uma percentagem significativa de penetração de energias renováveis. Assim como também ações, por exemplo, de eficiência energética. Tanto a nível do Governo, também como as organizações de sociedade civil, têm estado a promover a eficiência energética, sensibilizar as pessoas para um uso racional da energia e também de aquisições de equipamentos que sejam, digamos, mais amigos do ambiente e que consumam menos energia. Bom, posso só acrescentar e dizer lá para casa que essas medidas são do Governo, mas é uma responsabilidade também de todos nós. E que eu, ao comprar, por exemplo, um carro elétrico, eu já estou a contribuir de alguma forma, ou de ter painéis solares ou alguma medida, não é só esperar pelo Governo ou pelas organizações de sociedade civil. Todos nós para temos essa responsabilidade. Vamos fazer uma pequena pausa, daqui a pouco voltamos, está bom? Tá. Uma pausa no ponto de vista e já voltamos. Não sai daí. Ponto de vista debate as alterações climáticas e seus efeitos em Cabo Verde. E temos no programa a bióloga Ana Gonçalves, que é também coordenadora de projetos na ONG ADAT, Associação para a Defesa do Ambiente e Desenvolvimento, e a bióloga Ana Veiga, que é mestre em Conservação e Biodiversidade Marinha. E vamos dar continuidade ao programa para perguntar a si, Ana Veiga, qual é a relação que existe entre desenvolvimento sustentável e a proteção do ambiente, a ligação que existe entre um e outro. Boa noite, caros telespectadores. É uma ligação, digamos, inseparável, porque para protegermos o ambiente, estamos também a promover o desenvolvimento sustentável. Essas duas, digamos, esses dois tópicos não estão distanciados um do outro. O desenvolvimento em si também acarreta a sua sustentabilidade. Não podemos estar a pensar que estamos a promover o desenvolvimento sem ter a sustentabilidade. Ou seja, é promover a utilização dos recursos hoje, mas também garantir a sua utilização para as gerações futuras, sem pôr em causa, digamos, a sua própria sustentabilidade para o futuro. Daí que ouvimos muitas vezes falar de desenvolvimento sustentável, mas é também para o nosso bem. Portanto, estamos a proteger o ambiente, assim promovendo o desenvolvimento das nossas comunidades e garantir também que não estamos a colocar em causa a perenidade destes recursos. Também defende isso? Sim, eu concordo. Depende do outro? Sim, eu concordo com a Ana Veiga. Eu acho que eu sou mais prática, eu gosto de dar exemplos. Dar exemplos de coisas concretas que acontecem e que nós acabamos por trabalhar. Por exemplo, a apanha da areia que ocorria, ainda não sei se continua a ocorrer, em Rincão, que deu cabo daquela praia, acabou, aquela comunidade deixou de ter, primeiro, degradar um habitat, todo um ecossistema,
e depois o desenvolvimento daquela comunidade não foi tão como das outras comunidades pescatórias que existem à volta. E são todos esses problemas eu gosto de mostrar, que é para as pessoas lá em casa poderem ver que uma coisa, a partir do momento, o ecossistema funciona como um todo. A partir do momento em que tiramos algo, deixa de funcionar bem, e então acabamos por degradar isso. E o desenvolvimento sustentável das comunidades e proteção do ambiente está tudo interligado por causa disso. Não é? Se a partir do momento em que fazemos uma sobrepesca, por exemplo, deixamos de ter peixe no futuro naquela praia, voltamos à bola de neve, deixamos de ter turistas, ou um exemplo mais concreto, nós neste momento estamos a viver na era do plástico e a poluição marinha e costeira nota-se em qualquer sítio em que vamos. A partir do momento em que eu tenho uma praia cheia de lixo de plástico, eu deixo de ter tartarugas a nidificarem nessa praia. Os turistas que vinham para Cabo Verde, por exemplo, para estar numa praia lindíssima e que deixavam divisas e assim, já deixam de vir para Cabo Verde porque já não é agradável, eu não estou a pagar para vir ver lixo em Cabo Verde. E então é isso tudo, essa interligação económica, social e ambiental que temos que ver na prática. Falou da questão. Sim. É um bom exemplo, obrigada, Ana. Só para acrescentar também, a apanha de areia ainda persiste, infelizmente é um problema que estamos a enfrentar em várias praias, não só da Ilha de Santiago, mas também de outras ilhas do arquipélago. Apesar da nossa legislação ser clara, mas somos um país pobre, portanto, e há uma certa dependência de algumas famílias que dependem da apanha de areia. Acredito que hoje já estão mais conscientes das consequências, mas também não têm muito alternativas. A Ana deu o exemplo da comunidade de Porto Rincão, que deixou de ter areia. Poderia ser uma comunidade com uma baía muito gira, que até poderia também ter um desenvolvimento turístico, mas atualmente bastante degradado. E quem fala em Porto Rincão, também há outros sítios ainda piores, que é o caso da Ribeira da Barca, em que foi removida praticamente toda a areia. Com o aumento do nível das águas do mar, as pessoas também começaram basicamente a água do mar a entrar em casa. O governo construiu um muro de proteção, mas entretanto também há outras áreas adjacentes que houve também intrusão salina. E, portanto, os agricultores deixaram de ter terras aráveis para o cultivo. Portanto, como a Ana falou, é uma bola de neve. Estamos a remover a areia, aumentamos a probabilidade da intrusão salina, deixamos de ter terra aráveis, ou seja, a pobreza aumenta. Portanto, como tudo isso está interligado, estamos a promover, digamos, a pobreza e a tornar a vida das pessoas nessas comunidades mais difíceis, porque não podem usufruir do turismo, não podem, até para a sua própria segurança alimentar, porque aqueles que tinham uma parcela de terra para cultivo deixam de ter essa terra para cultivo, e até para a segurança das suas próprias habitações. Portanto, é uma consequência catastrófica, primeiramente para essas pessoas que vivem nessas zonas, mas também para todos nós cabo-verdianos, porque também gostaríamos também de ter mais sítios para visitar. E nós todos experienciamos durante esta pandemia que ainda estamos a viver, da Covid-19, que devido, digamos, à impossibilidade de viajar para fora, as pessoas começaram a procurar mais sítios na própria ilha.
Portanto, infelizmente, há várias áreas com grande potencial turístico que estão muito degradadas e que precisam também de ser restauradas. Dou aqui o exemplo da zona úmida de Pedra Badejo, ou seja, as lagoas. Ali temos 2 lagoas naturais, uma que é conhecida como lagoa porque é maior e a outra que é a Lagoinha. Devido à ação antrópica de deposição de entulhos, essa lagoa acabou também por experienciar um assoreamento. E anos também de secas seguidos, deixou de haver muita alimentação da água doce para essa lagoa. E mesmo também com a construção da barragem, também houve uma retenção da água que chegava à lagoa, um caudal menor. E passou basicamente a ser alimentada pela água do mar. Mas, apesar de ser um sítio que poderia ter um grande potencial turístico, porque é um sítio muito importante para as aves, sobretudo para aves migratórias. Temos várias aves migratórias que vêm de outras paragens, de outros países, que migram durante o inverno no norte, por exemplo, na Europa, e vêm para aqui, mas que o sítio está muito degradado. E Cabo Verde, em 2005, inscreveu essas lagoas como um sítio Ramsar, ou seja, uma zona úmida de importância internacional. Mas se for feita uma avaliação hoje, talvez essa área perca esse reconhecimento internacional porque está muito degradada e é necessário agir para restaurar esse importante património natural. Também convém ressalvar que nem sempre são os locais que destroem, digamos, os ecossistemas que estão nas suas imediações. Por exemplo, no caso dessas lagoas, não foram os locais. Foi uma empresa de construção civil que, ao construir a estrada e também a ETAR, Estação de Tratamento de Águas Residuais, resolveu poupar e deitou esse entulho nessa zona, causando uma grande destruição daquele ecossistema e também indignação da população. Porque também o património natural está ligado ao património cultural. A nossa cultura é fruto do ambiente onde estamos inseridos. Por exemplo, nas nossas canções falamos muito do mar, as saudades do mar. Por exemplo, na tabanca também utilizamos o búzio. Então, nós temos que ver que o setor cultural está intimamente ligado ao setor ambiental. Portanto, às vezes, para uma mudança digamos, de paradigma, de pensamentos, por exemplo, na Lantuna, onde eu trabalho, que é uma ONG ambiental cabo-verdiana, temos estado a utilizar as ações culturais para sensibilizar, porque é mais fácil chegar às pessoas. Eu só gostava aqui de acrescentar, foi um ponto que acho que ainda não foi abordado, que a partir do momento em que não temos a preservação ambiental, temos assistido todos os dias, e é noticiado, a migração. Todos querem emigrar. Porquê? Porque não há oportunidades de trabalho, se não chove não há agricultura, então temos toda uma massa da população que não está a fazer agricultura. Temos depois, por exemplo, os pescadores, os peixes estão cada vez mais escassos, então eu também quero emigrar. E temos nos vários estratos, vamos dizer, pessoas licenciadas, ou vou dizer escolarizadas ou não, que querem emigrar porque o ambiente que estamos aqui também, um pouco por causa disso, das alterações climáticas que estamos a viver aqui, não está a deixar que as pessoas fiquem aqui nas suas raízes e então acabam por emigrar. Ou eu posso também dar exemplos de pessoas que, por exemplo, aqui na costa da África ou países em que a seca já está tão severa, temos uma migração de pessoas
em barcos, acabam por ficar dias à deriva e depois os barcos, por exemplo, essas pirogas acabam por aparecer aqui em Cabo Verde e então é todo um problema também social que está por trás das alterações climáticas e que eu acho que temos que abrir esse olhar, porque é um problema muito maior se vermos do que simples, não choveu há 5 anos, ou simplesmente dizer, eu estou com calor, é por causa das alterações climáticas. São vários problemas que estão associados às alterações climáticas e que têm que ser interligados. A Ana falou da cultura, por exemplo, da agricultura, tudo está interligado. Tudo está interligado. Até com a nossa saúde. Sim, também com a nossa saúde. Ainda não falamos da nossa saúde. Sim, porque, pronto, com as alterações climáticas, o risco de termos doenças infecciosas aumentam, parasitas e outros vetores que de antes não existiam em Cabo Verde passam a existir, porque o aumento da temperatura é propício para que essas espécies possam proliferar. E também, como a Ana mencionou, a migração, isso também tem um impacto psicológico, porque se eu sou um agricultor e estou habituado a cultivar a minha terra e repentinamente já estou a experienciar anos de seca, se primeiramente começa a ter uma resistência, não tenho uma esperança, mas depois pode chegar um tempo que já perdi as esperanças, já não quero estar naquele ambiente porque deixei de ter tudo aquilo que eu construí a minha vida e às vezes é uma mágoa, é uma tristeza e também tem um impacto psicológico nas pessoas. E já vi algumas pessoas que migraram há cerca de 20 anos e depois quando regressaram ficaram tristes porque o sítio onde deixaram hoje é pior do que aquilo que foi no passado, ou porque houve remoção da areia, ou porque deixou de chover, uma área que era verde deixou de ser verde, está tudo seco, as pessoas emigraram e há aldeias que basicamente já não têm quase ninguém, portanto digamos, é uma bola de neve e é uma consequência para todos, mesmo para aqueles que vivem nas cidades, também acabam por experienciar isso, porque o preço dos produtos agrícolas aumentam, as pessoas que também estão ligadas ao setor do turismo com a erosão, o aumento do nível médio da água do mar, há essa certa erosão e há áreas, zonas costeiras que são afetadas. Portanto, há uma série de impactos que são resultantes das ações climáticas. Ok. Vamos fazer mais uma pausa. Fazemos mais uma pausa no programa e já voltamos. Fique conosco. Estamos de volta e debatemos as alterações climáticas e seus efeitos em Cabo Verde. Já voltamos com o programa e vamos continuar. Portanto, anteriormente falamos dos fatores, não é, que impulsionam essas alterações climáticas, dos efeitos. Portanto, como é que avaliam as ações do governo para contornar ou para minimizar esses impactos? Bom, ou para controlar as ações, sobretudo, das pessoas sobre a natureza, que têm causado também esse problema, as alterações climáticas? A primeira coisa, eu diria que o governo aderiu, Cabo Verde aderiu à Convenção das Mudanças Climáticas. Isso já é um grande passo, é um compromisso a nível internacional. O estabelecimento de metas que o país deve atingir até 2030 também é um grande passo. Já existe investimentos em termos de promoção de energias renováveis. O país já investiu na energia eólica, também na energia solar e também, de uma certa forma, alguns incentivos às pessoas singulares que queiram importar veículos elétricos. No entanto, se me perguntar se essas medidas são todas suficientes, diria que não, porque ainda é necessário investir muito mais para que possamos atingir as metas estabelecidas. Mas, no nosso contexto de um país de terceiro mundo,
e com os fracos recursos naturais, acredito que já demos alguns passos. No entanto, é preciso capacitar, investir e também estimular o setor privado para alterar algumas medidas. Cabo Verde pretende reduzir as suas emissões em 18%. Portanto, eu acredito que será necessário incentivar também o setor privado com a redução das cargas fiscais. Portanto, criar estímulos para que as empresas também possam fazer substituição, por exemplo, fazer investimentos em termos de painéis solares ou de carros elétricos, na eficiência energética, para que também as pessoas possam construir edifícios que sejam mais amigos do ambiente, com uma certa eficiência energética. Portanto, é necessário que haja um pacote de incentivos e também de medidas para que possamos atingir as metas já estabelecidas. Portanto, também vê essa lógica, já foi dado grandes passos para controlar as ações das pessoas, sobretudo a que acabou de referir, apanha de areia, corte de árvores. Como é que vê a ação das autoridades para controlar essas situações? Primeiro, eu concordo com o que a Ana disse e assim, eu ia mais nesta linha. Primeiro, eu conheci uma pessoa que dizia que tudo é urgente, tudo é necessário. O governo, sendo um país em desenvolvimento, nós não temos dinheiro para implementar todas essas medidas. Tem outras áreas que também são essenciais, por exemplo, a saúde. Nós estamos a acabar de sair de uma pandemia, ou a educação, que é também crucial, não é? E outras que são para o desenvolvimento do país. E então o governo comprometeu-se a cumprir essas medidas e todos nós, eu já disse que todos nós somos também responsáveis. A Ana referiu e bem que tem medidas, por exemplo, incentivos para os privados ou uma pessoa singular comprar painéis solares, a eficiência energética e por aí vai. E então são essas medidas que eu acho que todos nós devemos assumir como sendo nossas, não é o governo lá, mas como sendo nossas de Cabo Verde, como cabo-verdianos. E temos que cumprir essas metas. Depois, agora, quanto a medidas, por exemplo, de ações, claro, falta fiscalização e implementação, talvez, da lei, aplicabilidade da lei na prática, porque a Ana referiu e bem, tem uma lei, mas um privado chegou lá e fez a deposição do entulho numa praia e ninguém tomou uma ação quanto a isso e não foi penalizado. E então as pessoas começam a pensar também, se fulano fez isso, eu sou impune. E não é bem assim, existe uma lei e tem que ser aplicada e essa empresa eu acho que é uma empresa, não é? Tem que pagar por isso. E tem que ajudar também na reconstrução desse ecossistema que foi perdido. Por isso é que nós, num outro projeto, nós estamos a trabalhar o que chamamos de responsabilidade socioambiental das empresas, que é para sensibilizar as empresas, porque muitas vezes elas não estão sensibilizadas, que há uma lei e que tem que ser cumprida e há uma consequência. E o mesmo também para as pessoas singulares. Eu não estou... E é mais ou menos nessa linha. Falta fiscalização, eu acho que, por exemplo, corte de árvores. A Haddad anda sempre a plantar árvores e no ano seguinte não há. Essa árvore foi cortada, principalmente quando se trata em zonas urbanas.
porque fulano não gostou da árvore à porta de casa, porque há um ladrão que entrou por causa da árvore, é a árvore que é a consequência, ou que a árvore foi buscar a água que estava na cisterna, e tem sempre uma desculpa e nunca há uma penalização. Por exemplo, países como Marrocos, eles já vi, porque fui lá, é o meu segundo país, vou dizer assim. Em Marrocos fazem uma estrada e se tem uma palmeira no meio da estrada, eles removem com a raiz e tudo e vão transplantam a árvore para um outro sítio. Não há cortes de árvores sem autorização da Câmara Municipal, vou dizer, é uma Câmara Municipal daquela cidade. Portanto, são medidas, eu acho que falta também um pouco. Estamos aqui a responsabilizar um pouco o governo, mas, por exemplo, a Câmara Municipal aqui de cada um dos municípios poderiam ter medidas como essas. Mapear todas as árvores, porque é que estão a cortar. Vamos cortar X, então tem que repor, se eu corto uma, eu tenho que repor mais 10, por exemplo. São coisas, são pequenas ações, talvez, que ajudem a mitigar o efeito das alterações climáticas. Sim. Em Cabo Verde. Muitas vezes, quando se fala das alterações climáticas, as pessoas pensam mais na questão energética. De facto, a questão energética também tem um grande peso. Mas também é preciso reforçar, como disse a Ana, e bem, a questão das áreas verdes, porque eu ouço as pessoas já mais idosas que dizem no passado havia uma maior preocupação com as áreas verdes. Em todas as localidades havia uma preocupação de ter uma praça, ter áreas verdes, e hoje o que estamos a experienciar é cada vez mais cortes de árvores, não há um planeamento para as áreas verdes. E, digamos, essas áreas verdes, esses espaços foram substituídos para prédios ou para parques de estacionamento. Portanto, há essa necessidade de reforçar um compromisso verde, digamos, porque é o que falta, a meu ver, falta um grande investimento, porque não temos estado a investir muito nas áreas verdes, não só a nível municipal, mas também é preciso promover uma gestão eficiente das áreas naturais, quer sejam áreas protegidas, ou seja, protegidas na nossa legislação, mas também outros espaços que não são protegidos, mas que têm um grande valor para a biodiversidade. Portanto, esses espaços naturais também merecem uma atenção especial. É necessário que haja um compromisso a nível municipal, a nível governamental e também a nível de cada um, porque todos nós temos uma responsabilidade com o nosso planeta. No exemplo citado pela Ana de corte de árvores, tanto pelas câmaras municipais ou pelas pessoas singulares, a maior parte das vezes as pessoas não são penalizadas. Portanto, é preciso trabalhar as mentalidades para que cuidemos das árvores e também plantemos mais árvores. Quero complementar, apontaram aqui algumas atitudes das pessoas que têm sido atitudes negativas, que prejudicam o ambiente. Já vamos caminhar para a reta final. Alguma orientação, que deixa algumas palavras às pessoas no sentido de cultivarem uma ação positiva? Sim, eu já referi aqui durante todo o programa que é uma responsabilidade de todos nós, não é só do governo, para assumirmos essas metas como sendo nossas. Mas se calhar ainda um pouco relativamente às ações que o governo tem tomado, desculpe, é mencionar que o governo, por exemplo, está envolvido neste momento num projeto que é único, que só 2 países da África Ocidental é que estão a fazer, que é a troca da dívida pública por capital natural e climático. E, como eu já referi, são só 2 países que estão envolvidos. A Haddad ajudou a implementar esse projeto aqui em Cabo Verde durante o ano passado, mas neste momento eu espero que
os projetos que nós identificamos a partir desse projeto possam ser motivo da troca da dívida entre dois países, Cabo Verde e um outro, que ainda nós não sabemos qual, mas e que esse dinheiro é revertido para plantar mais árvores, para todas essas ações ou projetos que temos em curso aqui em Cabo Verde e que vão de encontro às metas dos nossos compromissos assumidos. Ana Veiga, será que as ações que as pessoas têm estado a adotar, cortar árvores, apanha de areia e outras ações que provocam o impacto negativo ao ambiente, será que essas ações as pessoas fazem sem ter essa ideia de que faz mal ao ambiente? Acha que é preciso aprofundar mais essa questão de consciencializar as pessoas? Ou... Sem sombra de dúvida, é preciso investir na consciencialização, na sensibilização das pessoas. Eu trabalho muito com as comunidades, através das ações que a Lantuna desenvolve nas comunidades, e apercebi-me que em certos casos as pessoas são conscientes, mas muitas vezes não têm, digamos, uma opção. E em outros casos as pessoas não são conscientes e acham que é uma responsabilidade do governo. Por exemplo, no que se refere ao lixo, ao descarte irresponsável do lixo, porque há muitos sítios em que deparamos com uma quantidade imensa do lixo no ambiente. Muitas vezes é porque não há uma recolha eficiente, as câmaras municipais nem sempre têm meios para recolher o lixo em comunidades isoladas, às vezes porque não existem estradas, ou nos sítios que existem estradas existe apenas um único contentor e é insuficiente para toda a comunidade e não há uma recolha frequente, e então começamos a ter o lixo. Ou os pais também não receberam essa educação, têm o hábito de deitar o lixo fora, os filhos também crescem com esses hábitos. Portanto, eu vejo que há uma maior pressão da sociedade nos meios urbanos relativamente à recolha do lixo, mas muitas vezes esquecemos o meio rural. Se antigamente o meio rural não tinha, por exemplo, tantos lixos porque era mais produtos naturais, hoje as pessoas já têm mais meios e encontramos vários produtos que também encontramos nas cidades. Portanto, é preciso também investir na recolha do lixo no meio rural. Termos também uma sociedade mais equitativa, porque infelizmente estou a deparar que estamos a ter o nível de desigualdade está a aumentar. E isso também tem as suas consequências a nível ambiental. É preciso investir imenso nas ações de sensibilização. Nós trabalhamos muito com as crianças, com os pescadores, mas a verdade é que, por exemplo, relativamente às senhoras da apanha da areia, muitas sentem-se completamente abandonadas. Têm essa consciência que aquilo tem um impacto ambiental e tem um impacto na sua própria saúde, mas o que me dizem é que não têm opção. Cada vez mais há menos procura da areia das praias, em alguns sítios, nem em todos, para a construção civil. No entanto, elas não têm opção e têm filhos para alimentar, preferem ir fazer esse trabalho que tem um grande impacto a nível ambiental e também a nível da saúde dessas pessoas, mas sentem-se completamente abandonadas pelo governo. E às vezes a pobreza é complicada, é preciso, portanto, investir, porque senão é uma bola de neve, cada vez mais estamos a aumentar o nível da pobreza. Quer dizer que cada um tem que fazer a sua parte. Senhoras, o nosso tempo, infelizmente, já se esgotou. Resta-nos agradecer a vossa presença aqui no programa. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. O que se chama de mudanças climáticas inclui temperatura, intensidade das chuvas e eventos climáticos extremos, como furacões e ondas de calor. Para minimizar seus impactos, todos podem se unir e apostar em atitudes proativas. Esperemos que conseguiu tirar o máximo de proveito. Nós nos vemos daqui a 15 dias.